Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado, shalom para você que já veio nos encontrar, porque juntos nós vamos contemplar as maravilhas do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus amado, obrigada, Senhor, por mais uma semana que passou, porque vencemos, Pai, toda semana porque estamos aqui. Que esse dia, Pai, possa estar derramadas as tuas bênçãos sobre nós, sobre cada um que vai estar conosco agora ou vai ouvir depois esta palavra, mas que venham bênçãos sobre bênçãos, Pai. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos a Ti e ao poder e agir do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de entrarmos no nosso texto, dê o seu like, compartilhe esse link, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. Tem muita coisa para você ouvir, muita palavra. Compartilhe todas elas, se você puder. Faça da palavra a semente. Plante a semente da palavra de Deus que vai florescer no coração daqueles que você conhece, daqueles que você ama. Amém? Vai estar passando o endereço aí embaixo da nossa igreja. Se você é de Friburgo ou está em Friburgo, faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Bom, hoje nós vamos falar de uma parábola que é conhecida e que essa parábola tem uma coisa assim, um princípio muito importante para nós quando nós conhecemos o nosso Deus. Nós vamos ler essa parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao versículo 30. E depois, então, nós vamos falar sobre ele. É a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que nos abençoe poderosamente com revelação e ensino da tua palavra. Que o teu Espírito seja livre entre nós e em nós, em nome de Jesus. Amém? Essa parábola é uma parábola muito interessante. O servo saiu, é uma história, e o servo saiu, foi para longe, então chamou os seus servos, como nós lemos aqui, e aqui diz que a cada um deu segundo a sua capacitação. Então, a um deu 5, a outro 2, a outro 1.
E foi. E ele demorou muito tempo. Quem recebeu aqueles 5, ó, correu. O de 2, correu. O de 1, ele disse aqui para o Senhor, quando o Senhor chegou: eu sabia que o Senhor era homem severo, que semeia, colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Então, por medo, porque eu achei que fosse acontecer alguma coisa comigo, se desse alguma coisa errada, eu já tratei logo de enterrar, pelo menos eu não perdi. Então, toma aqui o que é teu. Foi isso que o servo falou. Para os 2 primeiros, o Senhor falou o seguinte: servo bom e fiel. Foi fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do seu Senhor, na presença do seu Senhor. E pega para você, usufrui de todas as benesses, porque se você vai entrar na presença do Senhor, você vai usufruir das benesses desse Senhor. Ele disse isso para o primeiro, que ele deu 5 talentos. Ele disse isso para o segundo, que ele deu 2 talentos. E ele diria para o terceiro, que ele deu 1 talento. Se esse que recebeu 1 talento, segundo a sua capacitação, tivesse feito o mesmo. Mas ele declara para o seu Senhor que ele sabia muito bem quem era o Senhor dele. A visão que ele tinha daquele Senhor era uma visão horrorosa. Porque ele tratou logo de enterrar aquilo ali, falou: vou deixar isso aqui e vou devolver o que é dele. Então, aqui nós temos a primeira parte, a primeira coisa é que Deus, ele distribui, ou ele confia, ele dá sem acepção de pessoas. Ele dá segundo a capacitação. Ele não dá além do que você possa fazer, mas ele também não vai te dar a quem. Por quê? Porque Deus nos incentiva, Deus é motivador. Deus é aquele que, com o Espírito Santo nos ajudando, nos guiando a toda a verdade, é aquele que vai nos levar. E tudo que Deus quer é que a gente use toda a nossa capacidade, que a gente conquiste, que a gente faça multiplicar. Não só na palavra, no evangelho, na pregação, nos frutos do Espírito, mas na nossa vida também. Nós somos capazes de muitas coisas. E aqui mostra que ele distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, segundo a sua capacitação. Mas todos receberam. E o que recebeu 1 não tinha necessidade de entregar 5. Não era necessário entregar mais do que fosse a sua capacitação. Isso é uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está em Atos 10:34. Diz que Deus não faz acepção de pessoas, de povos, de nação, entre homem e mulher, e que em Cristo a Bíblia diz que não há homem e mulher, judeu ou grego. Não há diferença. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós fomos destituídos da glória do nosso Senhor. Mas todos nós recebemos em Cristo Jesus o sangue do Cordeiro, que limpa, que lava de todo o pecado. Mas aí os talentos é uma resposta que nós damos ao nosso Senhor. Então aqui ficou mais do que claro que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não vai jogar uma coisa sobre nós, uma tarefa que nós não sejamos capazes de executar. Aqui também ficou claro, quando ele distribuiu segundo a capacitação de cada um. E ele não chegou aqui dizendo: mas olha, o senhor me deixou 5, eu estou entregando outros 5. Ele não disse para esse servo: não, mas você podia ter me dado aí mais uns 3. Não. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. E a mesma recompensa ele deu para o segundo, que ele deu 2 talentos. Então, olha só. O Senhor não faz acepção de pessoas, não ultrapassa a capacitação de ninguém. Ele vai designar aquilo que está dentro da nossa capacitação. É assim que Deus age. E terceiro, a recompensa não é pelo tamanho do que você faz, não é nada disso, é pela sua fidelidade.
fidelidade. Porque quando o servo que ganhou 5 talentos, ele chegou para o seu senhor e disse o seguinte: o senhor me deu 5 talentos, eu fui negociar e ganhei outros 5, de modo, está aqui os seus outros 5. Mas o que recebera 2 e tal. E aí disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. A recompensa é segundo a fidelidade que nós temos diante do Senhor. Foi assim que ele mediu essa recompensa. E a medição, o parâmetro, foi só a fidelidade, foi só a atitude, foi só o se determinar e olhar e falar: o meu Senhor me deu isso aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer tudo que eu puder, eu vou ser diligente. Sabe o que é diligente? Diligente é uma pessoa interessada, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que busca, uma pessoa que vai pesquisar, é uma pessoa que gasta aquele tempo ou investe aquele tempo para realizar aquela tarefa da melhor forma possível. Isso é uma pessoa diligente. E como ele falou ali embaixo, servo mau e... Vamos ler de novo? Servo mau e negligente, ele falou com o que tinha 1 talento. Por quê? Não foi porque ele só devolveu o dele, foi porque ele não buscou. Ele fez uma imagem do seu Senhor, se fiou naquela imagem, se plantou naquela imagem e descansou naquela imagem. E aí trouxe para ele o quê? Negligência, indolência, descaso, porque a negligência nada mais é do que o desleixo, do que o descuido. É o oposto de diligente. Então, nós temos aqui, Deus não faz acepção de pessoas, Deus chamou os servos dele. Deus não dá nenhuma tarefa, nada, não nos pede nada que não sejamos capazes de fazer. Por isso, ele distribui segundo a sua capacitação. E ele mesmo nos capacita. A palavra diz que o Espírito nos capacita e nos ajuda, e nos guia, e nos direciona, e nos ensina. Então, nós temos como realizar as tarefas para quando o Senhor voltar. E a recompensa foi a mesma para o que tinha 5 e entregou 10. E para o que tinha 2 e entregou 4. Olha a diferença. Mas a recompensa foi a mesma. Porque não foi medido pela quantidade. Não foi medido por nada disso. Foi medido, foi padronizado, ou teve um parâmetro da fidelidade. Como que os servos se comportaram diante de uma tarefa, de um desejo do seu Senhor, de um ensino. Quando Jesus estava aqui na terra, ele escolheu os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos. Saia daí, vem comigo, eu vou te fazer pescadores de homens. E foi assim a cada um, ele foi chamando. E depois, lá pelas tantas, os discípulos já tinham visto os milagres, já tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus. Então, o que Jesus faz? De 2 a 2, vocês vão. E vão curar, e vão fazer tudo isso que vocês viram eu fazer. São as tarefas que Deus dá para nós. É isso que Deus espera de nós, e mais do que Deus espera de nós. Às vezes nós não alcançamos, por muitas falhas nossas, os resultados que nós esperávamos. Mas o que Deus vai olhar para nós é a fidelidade com o que fazemos, do jeito que nós fazemos. A fidelidade, o interesse, a diligência, o amor, a dedicação, o cuidado com o serviço do reino. E aí nós vamos multiplicar. Porque quem multiplica é o Espírito Santo na nossa vida. Nós nascemos para multiplicar todas as coisas, todas as nossas capacidades. Sejam aqui na vida natural, seja na vida espiritual. Nós somos um ser integrado. Nós vivemos na terra, estamos aqui, então nós vamos produzir aqui. Mas somos seres espirituais, vamos produzir também espiritualmente, nas regiões celestiais, nós vamos
produzir com o Espírito Santo, com a presença de Deus em nós, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas aqui ficou muito claro que Deus não faz acepção de pessoas, Deus te chama. Deus te chama. E não precisa olhar para o lado e ver que o outro recebeu 5 talentos, ou que tem um cargo, ou que tem... Não, porque o que recebeu 2, recebeu a mesma recompensa. A graça é derramada, a misericórdia é renovada a cada dia, e a salvação é para aqueles que creem em Cristo Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, que veio, morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Então não tem um trabalho maior ou menor, tem a fidelidade com o que você faz, o trabalho do reino. Aquilo que Deus confiou para você, aquilo que Deus confiou na sua vida. E com essa declaração desse servo que recebeu ele tinha uma imagem. Aqui a gente pode até pensar se era realmente essa imagem. O fato é que ele descreveu aquele senhor, ele já foi logo se defendendo. Não, eu já sabia que o Senhor era severo, que o Senhor colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Então, para eu me precaver, não ter problema nenhum nesse meio aí, eu enterrei. Então está aqui o que é teu. Não perdeu nem ganhou. Mas os talentos não eram para ser guardados, eram para ser multiplicados. E aí foi a fidelidade que fez toda a diferença. Por isso aqui o Senhor chama de servo mau e negligente, porque em cima dessa imagem que ele ou criou, ou ele acreditou ou não nessa imagem, ou falou, declarou uma coisa que nem ele mesmo acreditava muito, o fato é que ele descansou em tudo isso, nessa declaração dele mesmo. Ele descansou ali. Então, ele procrastinou, provavelmente, ele ficou ali guardando, chocando ali aquele talento. Ele simplesmente não agiu, ele não fez nada. E aqui a Bíblia fala que ele foi negligente, descuidado, desleixado. Ele não procurou fazer nada, podia não ter dado certo, mas se a fidelidade dele tivesse sido esse empenho para realizar, a recompensa teria sido a mesma. Porque o que entregou 10 recebeu o mesmo que o que entregou 4. E o que tinha 1 receberia o mesmo se tivesse entregado 2. Então, Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. Deus chama. Deus capacita a cada um. E Deus dá segundo a capacitação que cada um recebe. E a recompensa de Deus vem igual para todo mundo. Olha que coisa mais linda. É que no reino de Deus não há essa diferença. Todos nós estamos debaixo, sob a palavra do Deus vivo, sob os seus comandos, sob o seu amor, dentro da atmosfera de amor. Todos nós viemos do mesmo lugar, do pecado. E a recompensa, quanto à fidelidade com que nós nos empenhamos para agradar o nosso Senhor, fazer o que é correto, é a mesma para todos. É a mesma para todos. Então, no versículo 25, revelou que o servo não tomou nenhuma atitude. Essa negligência, ela pode ser tida como preguiça. Descansou na imagem que ele fez. Porque se ele tinha essa imagem do Senhor, e se o seu Senhor fosse realmente isso, os outros servos teriam também. Então, nós temos que conhecer o nosso Senhor. Porque se nós não conhecermos o nosso Senhor, o que acontece? Nós vamos criar da nossa mente
segundo os nossos sentimentos, segundo os nossos traumas, segundo os nossos desejos, segundo o curso do mundo, segundo nossos pensamentos que vagueiam, são incontroláveis, segundo os nossos achismos, segundo a nossa capacitação da própria inteligência, nós vamos criar uma imagem do nosso Senhor e vamos descansar em cima dessa imagem. Nós precisamos saber quem é Deus, quem é o nosso Senhor. Quem é Jesus? Porque conhecendo o nosso Senhor, conhecendo Jesus, conhecendo o nosso Deus, nós podemos caminhar na verdade, porque Ele é a verdade. E Ele é o caminho. Então, nós podemos caminhar. E quando nós caminhamos na verdade, nós podemos ser diligentes. Mas se nós criamos uma imagem e vamos dando desculpas daqui ali, não vou fazer, porque olha ali, olha cá, olha como é que ele está a expressão dele. Eu não vou fazer isso aqui, porque olha... Não, foi isso que esse servo fez. Teve lá uma imagem dele mesmo, ele mesmo criou. Não confiou, nem na capacitação dele, e nem no seu Senhor. E aí foi negligente. Então, nós precisamos, primeira coisa, conhecer o nosso Deus. Saber que Ele não faz acepção de pessoas. Saber que você é querido, que você é amado. Saber que Jesus morreu pela sua vida. Não importa onde você estava. Não importa onde você está. Jesus te chama para te capacitar, para te tornar frutífero, para multiplicar os talentos que há em você, que Ele derrama sobre você. Mas é preciso o dom da fé, que Ele mesmo dá, para crer em Cristo Jesus e na presença do Seu Espírito em nós. Por isso, primeira coisa, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Saber em quem temos crido, que Ele é fiel e justo. É assim o nosso Deus. Ele é amor, Ele é justiça. E por isso, nós buscamos a Deus diligentemente, porque aí todos os talentos que Ele nos dá, nós conseguimos multiplicar, não pela nossa própria capacidade, mas a capacitação que o Espírito Santo nos dá. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E nós só podemos fazer segundo Ele, nele, com Ele e para Ele, se nós conhecermos a quem servimos, conhecermos o nosso Senhor. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra e se levante num novo mover de motivação, num novo mover de diligência, num novo mover de cuidado, de empenho, para que você experimente as recompensas de Deus, as recompensas. Entra no gozo do teu Senhor, entra na minha presença, porque aqui há delícias perpetuamente. Entra na minha presença para usufruir tudo que eu tenho para você. Então, corra para Jesus, corra para Jesus. Se você ainda não o conhece, busque em conhecer. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Deus eterno. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a porta do aprisco e que nós somos o seu rebanho. Tu és o nosso bom pastor. Guia, Pai, a cada um para entrar na tua presença. Guia a cada um, Pai, para caminhar no caminho da multiplicação, para poder ver os frutos, Pai, e experimentar de Ti, das delícias que há em Ti. Muito obrigada por essa palavra, por esse tempo, por cada um, Pai, que já está aqui conosco, por cada um que vai ouvir essa palavra, que ela possa ser multiplicada a todos quanto o Senhor quiser. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente e traga ao seu coração uma motivação de amor, que você possa se levantar
para com fidelidade, diligência, cuidado e entendimento, conhecimento, realizar as grandes obras que Jesus disse que faríamos. Em nome dele, por ele, com ele e nele, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se você não deu o seu like, dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilhe, para que essa palavra vá muito mais longe, para muitas pessoas poderem ouvir das maravilhas do nosso Deus. E até o próximo domingo.